artigo que eu vou apresentar para vocês, ele versa sobre a história da Biblioteca Clóvis Vergara Marques e dos objetivos e as intenções que levaram as pessoas que circulavam, né, e que estavam na instituição na década de 80 a criar esse ambiente de informação. Antes de prosseguir, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, baixa, com cabelos e olhos castanhos, escuro, os cabelos na altura dos ombros, visto uma blusa rosa de malha e um echarpe marinho com estampas brancas. Este artigo ele se alinha com a abordagem apresentada nesta edição do CBBD, da 29ª edição do CBBD, presente na meta 4, Educação de Qualidade dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 4, propostos pela ONU. Nesse pressuposto está inclusa a biblioteca e sua importância na formatação de uma instituição de ensino. Este estudo ele resultou de uma pesquisa histórica desenvolvida na Universidade do Estado de Santa Catarina em 2017, que buscava nas fontes documentais e fontes orais desvendar a história da biblioteca. E as intenções também que levaram o seu diretor, o professor Clóvis Vergara Marques, na segunda metade do século passado, a empreender esse esforço para constituir uma biblioteca para a Escola Técnica de Comércio da Universidade Federal do Rio Grande, assim como as estratégias que ele utilizou para reunir consigo a comunidade, educadores e educandos na busca de concretização desse sonho. A Escola de Comércio, ela tem sua origem em 1909, mas o que nós vamos tratar nesse artigo é uma parte que ficou pendente na dissertação. Na dissertação é citado que existia, né, que foi encontrado em 2010, uma cópia do projeto de implantação da biblioteca. Este documento, ele se perdeu em 2012, enquanto nas várias mudanças, né, que o espaço da biblioteca passou dentro do campus Porto Alegre, até chegar hoje no seu local definitivo, que é o mezanino do prédio. Isso já em 2008, já com uma escola já sendo incorporada ao Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né, que foi uma demanda dos servidores e dos discentes da instituição. Então, este projeto, construído pela professora Elizabeth Passos, ele consta de 6 folhas, tá? 6 folhas em tamanho ofício. Ele é feito assim de uma forma muito singela, mas muito clara. Ali ela traz a justificativa, ela traz os objetivos, as características de funcionamento, a instalação, como ela estava pensando e como ela, na sua concepção, a biblioteca deveria incorporar os materiais de consumo. Ela idealizou desde a ficha de bolso, né, sobre as papeletas de empréstimo para os livros que iam circular entre os alunos, a ficha catalográfica, a ficha de inscrição do aluno e os carimbos que iam ser utilizados na biblioteca. Esse projeto ele foi apresentado para o professor Vergara em setembro de 1982. É a data que consta neste documento. Como eu disse, né, nós tivemos conhecimento desse projeto desenvolvido pela professora Beth em 82, que foi extraviado. Nós procuramos essas fontes durante os 2 anos em que foi feita a dissertação, né, do mestrado, e não encontramos. Por falta deste documento, que era o balizador do projeto, do estudo, nós nos reportamos aos arquivos, o arquivo histórico da Faculdade de Economia, os documentos que estavam guardados na sala 817 do campus Porto Alegre, e também a memória oral das participantes da pesquisa, que foram 4 senhoras, 2 alunas e 2 servidoras. Mas em 2018, eu e o meu colega, o Felipe Chercheneski, bibliotecário também aqui no campus, descobrimos que estava sendo feito um descarte de material junto ao Salão do Prelúdio. Era todo tipo de material, resto de obras, revistas, livros, tudo que vocês possam imaginar de restos de materiais tinha ali. E nos disseram que tinha livros, e o bibliotecário sentiu o cheiro de livro, vai ver. E nós fomos lá dar uma verificada. E enquanto nós mexíamos nos materiais, nós encontramos o projeto original, que foi aonde estava descrito, né, as intenções, não só da professora Beth, mas também do professor Vergara, na consolidação desse espaço de ensino e pesquisa dentro da escola.
Então, em setembro de 82, a professora faz esse projeto. Já em outubro de 82, 13 de outubro de 82, o professor Vergara, ele solicita a gestão de pessoas da URGS, uma servidora, que no caso é Tereza, né, que vem para trabalhar na biblioteca, para atender os serviços datilográficos e atender ao público. Em março de 83, a professora Beth faz uma minuta do regulamento da biblioteca, de como a biblioteca, os horários de funcionamento, o público que ela atendia e as penalidades passíveis de quem atrasasse material. Pois bem, de posse desta minuta, o professor Vergara emitiu a resolução número 1 de 83 e institucionalizou a cobrança de multa na biblioteca e na instituição. Só que, se a gente pensar no marco temporal, né, desse processo todo, a minuta foi apresentada no dia 1º, né? No dia 29 de março de 83 é que o professor retorna à professora Beth a aprovação dessa minuta, né? Então, deduzo eu que esta resolução 01 de 83 foi substituída, né, para dar conta do próprio documento que ele emitiu, né, de 29 de outubro. Porque até onde a gente tem conhecimento, todas as decisões relativas ao funcionamento da escola e que mexesse profundamente nas atividades, nos processos de trabalho, elas eram resolvidas nas reuniões de congregação. Tudo passava por ali. O que seria feito, o que seria planejado para o próximo ano, todas as decisões passavam ali. E eu acredito que por conta disso essa resolução tenha sido substituída. Indo já para considerações finais, né, e corroborando com o que foi descrito até aqui, a gente percebe que a história institucional ela pode ser contada de diferentes formas, por meio dos documentos e pela vivência das pessoas que ali transitam. As metodologias adotadas para a dissertação, elas se apropriaram das metodologias da pesquisa histórica e se fundamentou nos autores da história cultural. E confirmaram, e esses documentos e essas fontes orais confirmaram a certeza que lá atrás, né, nos idos da década de 60 a 80, até o afastamento do professor Vergara, a biblioteca foi um sonho coletivo. Foi um sonho que vinha, uma necessidade vinda dos alunos, uma necessidade dos professores e dos servidores que ali labutavam. Né? Então, o esforço desses dois educadores, a professora Elizabeth Passos e o professor Vergara, para construir esse espaço de leitura foi recompensado, né? Porque o acervo agora, destinado aos alunos da ETC, não mais estariam limitado ao armário na sala do diretor, que na narrativa da Anne Springer aparece na década de 80, ou na singela sala de leitura também narrada pela professora Eliane Richter, mais tarde foi diretora da escola, mas que na década de 70 foi aluna, né? E atendidos, e esse ambiente ele era atendido por servidores do convívio dos alunos e respeitados, né? E os alunos se sentiam respeitados por conta disso, nas suas especificidades acadêmicas, já que nas suas narrativas anteriores eles falavam que não eram tão bem acolhidos nas bibliotecas das faculdades. O prefácio do livro do Paulo Freire, assinado pela Ana Lúcia de Freitas, né, intitulado A Pedagogia dos Sonhos Possível, né, a arte de tornar possível o impossível, parece que conversa muito com este projeto e com a ideia de biblioteca que o professor Vergara e a professora Elizabeth tinham, né? Então, isso também pode ser aplicado às bibliotecas das escolas brasileiras, que na atual conjuntura seguem enfrentando os mesmos problemas lá do século passado, onde ocorre essa narrativa e aonde começa a ser sonhada essa biblioteca. Então, é preciso que nós, como servidores da gestão pública, saibamos da importância desse espaço e que tenhamos capacidade para brigar por eles, né? Não basta só ser uma sala de leitura, não basta ter uma estante com meia dúzia de livros. É preciso pensar numa estrutura que abrigue e acolhe acervo e pessoas. Tá? Como educadores, a gente precisa defender os espaços de ensino. Nós precisamos acreditar que podemos e que devemos ser instrumentos de mudança na vida de alunos, adolescentes e o público adulto, que é hoje o público-alvo do Campus Porto Alegre. E se em algum momento a gente parar de acreditar nisso, é melhor a gente procurar outra coisa para fazer. Muito obrigada, essa era a minha fala até aqui. Por favor, leiam o artigo. E o meu contato é suzinara.feijó@poa.ifrs.edu.br. Pode contatar se sentirem necessidade de mais esclarecimento.